Olá, navegantes! Estreou no dia 18 de setembro o quinto episódio de A Casa do Dragão. Como vocês podem ter percebido, nós atrasamos um pouco a nossa cobertura da série, pois alguns dos nossos planejamentos deram errado. A gente queria fazer uma live comentando os episódios, eu e o José juntos, mas não deu muito certo. Nós tentamos correr contra o tempo para poder fazer essa cobertura e os vídeos saírem junto com os episódios atuais da série. Infelizmente não deu certo, por conta dos nossos deveres pessoais de trabalho, eu faço faculdade, e então ficou um pouco difícil fazer a cobertura certinho junto com os episódios que saem todo domingo. Mas como é uma série que eu e meu amigo gostamos de assistir, é uma série que eu e meu amigo gostamos de conversar sobre, e também nós gostamos muito de fazer esses comentários para o YouTube, nós decidimos que não íamos parar de fazer a cobertura, mas a gente vai ter esse pequeno ou grande atraso em relação aos episódios que estão saindo agora pela HBO Max. Bem, o meu nome é Gustavo e bem-vindos ao canal Vislumbres, e vamos comentar o quinto episódio da série A Casa do Dragão, que foi um episódio bem frenético. Antes de começar os meus comentários, eu queria avisar que, obviamente, esse vídeo vai ter vários spoilers sobre a série. Então eu recomendo que vocês assistam o episódio primeiro e depois voltem para assistir os meus comentários. Eu também vou deixar linkado aqui na descrição o link com a playlist que tem no canal, que possui todos os vídeos que nós já fizemos até o momento comentando a série A Casa do Dragão. Estejam avisados que esse vídeo vai ter spoilers, então vamos direto pro vídeo. Bem, nós começamos o episódio em Pedra Runa, que a gente conhece finalmente a esposa do Daemon Targaryen, que é a Arya Royce. Ela tá num contexto em que ela tá indo caçar, ela tá com o primo dela, se não me engano. Ele até me oferece ajuda, oferece que ele vá com ela, mas ela não aceita, ela diz que ela não precisa de ajuda. E ela vai caçar sozinha, né? Nesse contexto, o Daemon aparece, todo encapuzado. Eu acho que eu vi até alguns comentários no Twitter que diziam que o Daemon, toda vez que está encapuzado, é alguma coisa de ruim que ele vai fazer. Como foi do quarto episódio, com o contexto do bordel e da Rhaenyra. Nesse quinto episódio, ele vai visitar a Rhea Royce e, novamente, Matt Smith não fala uma palavra, né? Ele tá ali pra aparecer, dá aquelas olhadelas dele. Mas quem fala nessa cena é a Rhea Royce. Ela pergunta o que ele tá fazendo ali, né? Ah, você veio finalmente consumar o seu casamento. Mas o Daemon não responde nada, a Rhea Royce tá lá falando sozinha e de repente ela pega o que tá acontecendo ali, né? Ela começa a instigar o Daemon falando que Viserys expulsou ele mais uma vez, ele ficou de saco cheio da presença dele lá em Kingsland. E no momento que ela percebe, o que você vai fazer? Você vai derrubar a menina? Você vai derrubar a Rhaenyra agora do trono dela? Ou você veio aqui pra... Aí ela percebe o que tá acontecendo ali. Foi uma coisa, eu não sei o que ele fez ali no cavalo, mas o cavalo se assustou, não sei o que aconteceu, e ele caiu em cima dela. É uma cena que o Daemon não fala muita coisa, e quem fala mais é a Rhea Royce, né? Então, a Rhea Royce até fala que ele é um covarde, pois ela sabia que ele não ia conseguir matar ela. Mas então Daemon vai, pega uma pedra, e nesse momento eu achava muito que a série ia mostrar essa cena. Mas não, eles dão um corte seco nessa cena para uma cena de um peixe sendo cortado, uma cena de corte da cabeça de um peixe. É interessante, né? Porque a partir dessa cena do peixe sendo cortado, nós entendemos o que ia acontecer com a Rhea Royce. Sobre a personagem da Rhea Royce, que apareceu bem rápido, dava a entender que pelos comentários do Daemon, o Daemon não gostava dela por N motivos, né? Porque, se for por gosto, a Rhea Royce é muito parecida com a Rhaenyra. Ela é pra frente, a Rhea Royce é pra frente, ela não é submissa. Então, pela personalidade do Daemon, acho que deve ter sido bem difícil, uma convivência difícil ele deve ter tido pra conviver com a esposa dele. Pois é, ela é muito parecida com a Rhaenyra, então pra mim não faz sentido ele gostar da Rhaenyra e não gostar da Rhea Royce. Então, na minha cabeça, ele não gostava da ideia de ficar longe do reino, né? Ele teria que viajar pra Pedra Runa, num lugar que ele não gosta, num lugar onde as pessoas usam bronze, ele não gosta daquele lugar. Então, na minha visão, o Daemon não gostava do lugar, né? Da convivência,
do que da mulher em si. Mas infelizmente ele fazia aqueles comentários horrorosos da Rhea Royce. E descobrimos que na verdade ela é na verdade uma personagem bem interessante que a série cortou rapidamente da história. Outro assunto que aconteceu no episódio é o contexto, a proposta de casamento do Viserys para casar a Rhaenyra com o Laenor Velaryon. No episódio 4, nós vimos que o Viserys ele despediu a mão do rei, o Otto Hightower tá aí procurando, tá entregando currículos. Pelo que vimos nesse episódio, a nova mão do rei é o Sir Lionel Strong, né, que é o pai do Harren Strong e pai do Larys Strong, o pé torto. Nós vimos que eles estão viajando em um barco, o Viserys ele tá muito ruim. Ele não consegue não ficar enjoado no barco, de frente da Rhaenyra que tá ali pleníssima. Mas eu acho que isso é mais por conta da saúde do Viserys do que ele realmente ficar enjoado no navio. Então o Viserys e a companhia dele chegam lá em Deriva Marca e o Lionel Strong até reclama que o Corlys Velaryon não tá lá pra receber o rei. Quem tá lá é o Laenor Velaryon batalhando com o Joffrey. A Laena Velaryon, que é a menininha do segundo episódio que o Viserys conversa por causa de proposta de casamento. Ela agora tá uma adolescente e ela que recebe o Viserys, diz que o Corlys ele acabou de voltar de uma viagem. E ele fez o máximo possível para chegar a tempo de receber o rei, mas não deu certo. O Viserys não liga, né? Como tudo que ele faz é ver um monte de absurdo que fazem com o rei, com a princesa, com a rainha, um monte de coisa. E ele não faz nada, né? Ele não quer intrigas. Então ele só diz pro Lionel Strong que vamos continuar. O Viserys chega onde o Corlys está, acho que é um salão. Então chega a Rhaenys toda felizinha. Eu achei muito fofa essa cena dela chegando, cumprimentando o Viserys. Ela vai encostar na mão dele. E a mão dele, acho que a mão que ela encostou foi a mão que não tá sem os dedos. Então acho que deve ser bastante doloroso aquela mão. E ela percebe, então ela se afasta, ela fica um pouco longe e tal. O Viserys, ele então propõe pro Corlys o casamento entre a Rhaenyra e o Laenor Velaryon. O Corlys diz que é uma boa ideia, mas tem um assunto que ele precisa que seja esclarecida, né? Porque quando a Rhaenyra e o Laenor casarem, por tradição, acho que até no mundo real isso acontecia, acho que não acontece mais. A mulher perde o sobrenome e adota o sobrenome do marido. Então a Rhaenyra não seria mais uma Targaryen, ela seria uma Velaryon. Então, o Corlys, ele pergunta a questão da sucessão, né? Porque quando Rhaenyra for ao trono, ela vai como? Ela vai como Velaryon ou Targaryen? E os filhos dela, se forem ascender ao trono, vão ser Velaryon ou Targaryen? Então, o Viserys fala assim que, por tradição, quando ela casar, ela vai ser Velaryon. Mas quando ela se ascender ao trono, assim como os filhos, sendo homem e sendo mulher, ela será Targaryen, né? E ele dá essa proposta pro Corlys, o Corlys aceita. Ainda continuando no assunto da proposta de casamento, corta pra Rhaenyra e pro Laenor conversando na praia. A Rhaenyra, ela sabe os gostos do Laenor Velaryon, que ele é gay, né? Ele gosta de homens. Então a Rhaenyra propõe uma proposta um pouco à frente de seu tempo, que é um relacionamento aberto, pois ela diz que nada vai mudar o gosto dele, nada vai mudar o gosto dela. Então ele pode ficar com quem ele quiser e ela pode ficar com quem ela quiser. O que é interessante, pois no começo da conversa o Laenor tá todo tipo meio triste, meio cabisbaixo. Depois que a Rhaenyra fala isso, ele fica um pouco feliz. E o companheiro do Laenor Velaryon, o amigo dele, é o Joffrey, né? Que é o cara que ele tava batalhando no começo do episódio. E tem uma cena deles conversando, uma cena muito bonita, uma cena meio carinhosa. E o Joffrey fala que tá tudo certo, né? É o melhor cenário que o Laenor poderia desejar pra ele. Pois a Rhaenyra disse que ele poderia continuar com a vida dele e ela ia continuar com a vida dela. E é interessante que o Joffrey, ele dá uma lâmpada na cabeça dele e fala, tipo, com certeza ela tem um amante, né? Então, e o Laenor até pergunta quem seria o amante. Há também uma cena em que o Corlys e a Rhaenys conversam um pouco mais sobre essa proposta do Viserys. A Rhaenys fala que casando o Laenor com a Rhaenyra, as pessoas automaticamente vão prestar mais atenção nele, vamos dizer assim. E o Corlys e a Rhaenys sabem que o Laenor gosta de homens. Ele até comenta que a Rhaenys comenta com o Corlys que ele sabe a natureza do filho dele. Mas a Rhaenys, ela toca na tecla que casando o Laenor com a Rhaenyra, ele vai estar nos holofotes dessa futura guerra, né?
pois ela disse que facas irão surgir e as pessoas vão contestar a Rhaenyra. Eles não vão aceitar a Rhaenyra como rainha deles. Então, obviamente, o Laenor vai estar no meio. Ele vai estar ali por consequência de ter casado com a Rhaenyra. Então, a Rhaenys toca nesse assunto. O Corlys diz que se isso acontecer, eles vão contra-atacar, né? A Rhaenys pergunta a que custo, pra quê? Orgulho, poder? Aí o Corlys diz que é porque a Rhaenys era pra ser a rainha por direito, né? A Rhaenys diz que já superou isso faz um tempo. Pelo que eu entendo, o Corlys não superou, né? Outro assunto super importante que acontece nesse episódio é a conversa do Criston Cole com a Rhaenyra no navio. O Criston Cole sabe que a Rhaenyra vai casar com o Laenor Velaryon. Dá a entender nessa cena da conversa deles que o Cole fala que, perdão, princesa, mas eu sinto que eu te conheço um pouco mais. Fica desentendido, não fica muito claro, na minha opinião, para mim, se aquela noite foi a única vez que eles ficaram juntos ou se teve mais oportunidades, né? Eu não sei dizer ao certo se isso aconteceu, né? Pode ser que tenha acontecido e pode ser que não tenha. O que é interessante que se só foi aquela noite, Sir Criston Cole é um cara muito emocionado. E se teve mais, também não justifica muitas das coisas que ele faz nesse episódio. Então ele fala que, do pouco que ele conhece a princesa, do pouco que ele conhece a Rhaenyra Targaryen, ele sente que ela... Na verdade, ele fala que ela sempre disse que sempre não gostou do peso da posição dela, né, de herdeira. Ela nunca gostou dessa posição, ela nunca gostou do peso, do fardo que é ter essa posição e tal. Então ele propõe pra ela que eles fujam. A Rhaenyra pergunta, você tá me pedindo, me propondo uma fuga, né, pra fugir com você? Aí ele diz que Sir Laenor é um cara legal, ele é um homem honrado, um homem bom, um monte de coisa. Mas não é alguém que ela escolheu casar, né? Então, se eles fugissem pra Essos lá, eles poderiam casar e ele poderia reaver a honra dele, né? Então a Rhaenyra fica pensativa, a Rhaenyra diz que a coroa, ela é a coroa, então basicamente ela dizendo que não, ela não vai fugir, abdicar toda a posição dela que ela tem. Aliás, pensando um pouco, acho que ninguém fugiria quando você tem uma posição tão privilegiada quanto herdeira. Então ela disse que não vai, que ela é a coroa, ela vai ser a coroa, que o Trono de Ferro é maior que ela. Essa frase do Trono de Ferro ser maior que ela, na minha opinião, é algo que remete muito à profecia que o Viserys ficou falando pra ela desde o primeiro episódio. Então, ela sabe a responsabilidade que ela tem de ser herdeira. Ela sabe a responsabilidade que ela tem de ter recebido essa profecia do pai dela, né? Ela tenta explicar isso pro Cole, mas o Cole não escuta ela, né? Ele diz que manchou o manto branco dele, e ele achava que fugindo com ela para Essos e casasse com ela, ele iria reaver a sua honra. Então a Rhaenyra fala que tá tudo bem, pois o casamento dela vai ser um casamento de fachada. Ela já conversou com o Laenor e eles já entraram em um acordo que ele ia ficar quando ela quiser e ela vai ficar com quem ela quiser, ou seja, com o Criston Cole. Ele fica ofendidíssimo, né? Então, ela tenta explicar pra ele a importância de ser herdeira, só que ele não escuta e vai embora, né? É uma coisa um pouco egoísta até. Nesse episódio, se tem um personagem que, na minha opinião, brilhou, foi a Alicent Hightower, né? A primeira cena que temos com ela é com ela se despedindo do pai dela, o Otto Hightower. Ela diz que, ela sentiu muito pela saída dele, é uma saída injusta. O Otto basicamente joga na cara dela que ela escolheu os Targaryen, né? Ela escolheu ficar do lado dos Targaryen, não do lado da sua família. Pois ela acreditou na fala da Rhaenyra e tal. Mesmo, e acho que o que o Otto quer dizer é que mesmo se fosse verdade, o certo na cabeça do Otto é ela ter ficado do lado do pai dela, pra ele não ir embora. Mas não, ela ficou do lado da amiga dela, pôs a mão no fogo por ela e consequentemente o Otto foi embora, né? Ele diz essas coisas pra ela e a Alicent disse que isso nunca teria acontecido, ele nunca teria ido embora se ele não ficasse tão preocupado em colocar o Aegon, que é o filho da Alicent, com Viserys, no Trono de Ferro. E é nesse momento que o Otto chega lá pra Alicent dizendo que ela sabe como as coisas funcionam, né? Se a Rhaenyra for rainha e a herança dela for contestada pelo povo, pelos lords, por muitas pessoas, ela não vai ter outra escolha a não ser, né, matar os filhos da Alicent. E o Otto fala, você sabe disso, né? A Alicent, balança a cabeça mais ou menos, sim, eu sei que isso pode acontecer. Então ela basicamente está contando com a suposta misericórdia que a Rhaenyra poderia ter no futuro. O Otto vai embora, mas deixa essa fagulha, ela fica meio pensativa.
Corta pra ela no jardim com aquela árvore de coração. E tá lá o Larry Strong. E ele começa a conversar com a Alicent, começa a conversar com a rainha. A Alicent, saco cheio, pergunta logo qual é o objetivo dele com aquela conversa. Então ele diz pra ela que viu, não lembro muito bem qual a palavra que ele diz, que o mestre Melos, o nome dele eu acho, o mestre Melos levou pessoalmente um chá para a Rhaenyra, né? Então, na cabeça do Larry, ele pensava que a Rhaenyra possivelmente estava doente, pois se o mestre, a mando do rei, foi levar o chá pra Rhaenyra, isso quer dizer algo ruim. Mas acredito que a Alicent, quando ouvia a palavra chá, ela meio que já supôs muita coisa na cabeça dela. É interessante, pois, nesse episódio, na minha opinião, claro, a atriz, ela entrega muito bem aqueles olhares de minhas engrenagens estão funcionando, entendeu? Ela tá pensando, qualquer informação que ela pega, a atriz consegue passar muito bem que a cabeça dela tá ali a mil. Ela tá pensando muito rápido. Então ela disse que não, a Rhaenyra não tá doente, a Rhaenyra viajou com o pai pra Deriva Marca. O Larry fala, que bom e tal. Então o Larry, ele coloca mais uma dúvida na cabeça da Alicent, mais uma fagulha, e ela vai ficar pensando nisso durante o episódio. Ainda continuando falando da Alicent, assim que a Rhaenyra chega com o navio, o rei tá muito, como eu disse, tá muito debilitado. Assim que ele chega, ele desmaia. É interessante pensar que a Alicent, com essas dúvidas na cabeça, ela não vai ajudar o rei, né? Ela dá aquele impulso de susto e fica parada. Ela fica parada ali, ela não tem tanta reação. Coisa que eu acho que uma Alicent do passado, ela ficaria super preocupada e iria lá ajudar, né? Mas não. Ela chama o Criston Cole nos aposentos dela pra conversar com ele. Ele senta do lado dela e ela começa a tentar tirar a informação dele. No momento que a Alicent tá lá jogando essas frases, jogando essas informações pro Criston Cole, ele acha que é com ele, então ele fala sim, aconteceu, a Alicent para. O Criston Cole fala que foi a princesa me instigou, mas não tem desculpas, e ele pede que ele não seja torturado, que ele não seja castrado, que ele tenha uma morte rápida, né? Ele não quer nada disso, né? Então, a Alicent, novamente, é a atriz maravilhosa, fazendo o que ela sabe fazer de melhor, que é fazer aqueles olhares de pensativa, né? Então, naquela cena, ela descobriu mais do que ela queria, na verdade. Ela teve a confirmação de que sim, a Rhaenyra mentiu pra ela, e ela botou a mão no fogo por ela por nada. Então, o pai dela foi embora por uma burrice dela, né? Ela foi enganada. Depois disso, a Alicent pede pro Criston Cole ir embora, então implícito, né, que a Alicent, ela deixou o Criston Cole viver, ela poderia muito bem ter delatado ele pra qualquer pessoa, mas não, ela mandou ele embora e o Criston Cole vai embora. Lá pro final do episódio, nós temos finalmente o casamento do Laena Velaryon com a Rhaenyra Targaryen. E é uma cena, assim, bastante... Eu disse frenética no começo do vídeo, mas eu não sei se é a palavra certa. O casamento tá aberto, chega então a família Lannister pra prestigiar o casamento, o Jason Lannister vai lá com a Rhaenyra, falar com o rei, falar aquele comentário super machista pra todo mundo ouvir. Detalhe que a Alicent não tá presente, o Jason Lannister perguntou onde tá a rainha, ele queria falar alguma coisa pra ela, não a palavra que ele usa. O Viserys disse que ela ainda tá se arrumando, então ela pode chegar um pouco atrasada. Nesse momento, a família Hightower ia falar com o rei, mas eles são interrompidos pelo primo da Rhea Royce. E o Viserys fala, que pena que a sua pena que essa prima morreu. E ele dá as indiretas, né? Mas a Rhea Royce era uma bela caçadora, né? É estranho ela ter morrido nessas circunstâncias, né? Então, nesse momento, começa uma das primeiras fofocas do casamento, que possivelmente lords sairiam de lá daquela festa comentando com os seus amigos e tal. Aparece então o Daemon. O Daemon tinha sido exilado pelo Viserys no episódio passado e novamente ele voltou como se nada tivesse acontecido. Isso é interessante. E mais uma vez demonstra como o Viserys ele é um frouxo, né? Um banana. Pois mais uma vez o Daemon volta, ele vai contra o que o Viserys tinha determinado pra ele, que era voltar pra sua esposa, pra Pedra Runa.
Viserys até olha, encara o irmão dele, mas ele pede uma cadeira pro Daemon sentar lá. Então o Viserys começa um discurso e no meio desse discurso a Alicent Hightower aparece, interrompendo o discurso do rei, vestida de um vestido verde, né? De um vestido enorme verde, um verde brilhante, que chamasse bastante a atenção de todos que estivessem ali. Então, sim, ela queria a atenção de todo mundo. Chegar atrasada foi de propósito, obviamente. Mas é uma cena muito, muito legal. Quando ela aparece de verde, eu fiquei assim, pelo amor de Deus, a Alice de verde. Meu Deus, foi uma cena muito boa. Eu fiquei muito feliz, nem sei por que eu fiquei feliz. Mas foi uma cena que me alegrou bastante, né? Ela chega, as pessoas ficam comentando, o Howard Strong fala que o rei não vai gostar, pois interrompeu o discurso dele no meio. Aí o Larry, fofoqueiro, vai, conta pro Harry. E é uma forma do roteiro, da série, do episódio, dizer pra gente por que é tão importante a Alicent ter aparecido de verde numa ocasião dessas. Então ele disse que tem um farol de Vila Velha, mas é um farol e quando a luz dele tá verde, é o símbolo de que ele tá chamando os vassalos, eu acho, os seus estandartes para a guerra. Então a Alicent, ela na festa, naquela entrada, ela claramente é o farol e o vestido claramente é a luz que tá chamando os seus estandartes para a guerra. Ela tá ali declarando abertamente para muitas pessoas que entendem esse significado da cor verde pro Hightower, que ela tá declarando guerra ali bem claramente, né? Então, e é interessante que as primeiras pessoas a levantarem para ela, e eles se levantam rapidamente, é os Hightower. Eles olham assim, entendem a mensagem, eles levantam. Então, eles levantam primeiro e os outros levantam em seguida. Dança vai, dança vem, e começa aquela batalha de olhares, né? O Daemon olha pra Rhaenyra, a Rhaenyra olha pro Daemon, o Cole fica olhando pra Rhaenyra, a Rhaenyra olha pro Cole, o Joffrey olha pro Laenor, o Laenor olha pro Joffrey, o Corlys e a Rhaenyra estão lá observando o filho dele e tal. É bem interessante essa troca de cenas, né? Esses olhares que acontecem na festa. Mas fica nisso, né? Esses olhares ao redor da festa. E com esses olhares, o roteiro da série quis agilizar que o Joffrey descobrisse quem era o amante da Rhaenyra. Então ele chega pro Laenor e fala que o amante da Rhaenyra é o Criston Cole, né? Porque ele tá olhando muito pra ela, né? O Criston Cole tá lá na dele, né? Tentando não transparecer a raiva que ele tá sentindo naquele casamento. Mas o Joffrey faz, eu acho que uma coisa... Eu não entendi muito bem o motivo do Joffrey ter ido falar com o Criston Cole. Então o Joffrey fala, tipo assim, o Laenor é muito importante pra mim. Assim como eu sei que a Rhaenyra é muito importante pra você. Não sei se foi uma ameaça, não sei se foi um conselho, não sei se foi uma aliança que ele queria ali formar com o Cole, mas o Joffrey soltou isso e o Cole com certeza interpretou como algo muito ruim. E temos a cena do Daemon com a Laena, eles ficam flertando um pouco. Temos a cena do Daemon conversando com a Rhaenyra, o Daemon perguntando se é isso que ela quer. O Viserys tadinho cortando a carne dele, todo com raiva, o Poto tem um ataque cardíaco ali, tadinho. Nesse momento é quando acontece todo o barraco. E nesse momento que acontece o barraco, né? Começa um tumulto, a gente não entende muito bem por conta da escolha da câmera, né? A câmera ela fica muito em cima, como se fosse a visão das pessoas que estão naquela mesa, observando embaixo. Então não sabemos o que está acontecendo, né? As pessoas ficam olhando, a Alicent levanta, olha, o Viserys levanta e olha, pergunta o que está acontecendo, ninguém sabe o que está acontecendo. E nós conseguimos ver que o tumulto é que o Sir Criston Cole está batendo na cara do Joffrey, né? O Laenor vai lá, tenta ajudar ele, o Cole dá um tapão na cara dele. Eu fiquei bastante agoniado nessa cena, quando aparece o rosto do Joffrey todo acabado. Então o Cole termina de bater nele, morre, mata o garoto. E ele vai embora, sai dali da festa dando, e é aquele meme, né? Essa festa virou um enterro. Corta para duas cenas que são intercaladas entre o casamento da Rhaenyra com o Laenor às pressas, porque não tem motivo para festejar, né? Morreu alguém no casamento dela. Então o episódio acaba com o casamento da Rhaenyra com o Laenor sendo feita, acaba com um rato ali bebendo sangue do Joffrey, e acaba com a Alicent Hightower salvando a vida do Criston, impedindo que ele se matasse. Muitas coisas que eu acho estranho nesse episódio é a ideia de que o Criston Cole estava super à vontade batendo no Lorde, ele é o Lorde Joffrey,
batendo no futuro rei consorte, né, dando um tapão nele. Tem pessoas ali também que jogam o Leno em cima da mesa, eu não entendi muito bem aquilo. Mesmo que ele não fosse o rei consorte, o Leno, ele é um lorde, né, ele é de uma casa muito importante, da casa Velaryon, então ficou muito estranho que ele matasse o Joffrey, convidado dos Velaryon, e saísse andando, né, não sei o que aconteceu ali, né? Até babuciei aqui, não sei o que aconteceu. Mas é isso, né? Eu acho que eu consegui relatar todos os acontecimentos do episódio. E é um episódio que eu gostei. Eu vi que muitas pessoas tinham comentado que o episódio 4 era o melhor até agora. Não sei se eles mudaram de ideia com esse quinto episódio. Mas na minha opinião, eu achei o quarto episódio bom. Eu não achei espetacular, como muitas pessoas estavam falando. Mas esse quinto episódio eu achei muito bom. Estamos na metade da série e é um episódio que, assim, ele vai plantando as coisas devagarinho, que vai culminando naquela cena do casamento, que agora, pelo que eu soube, temos agora o casamento vermelho, o casamento roxo. Eu acho que a comunidade possivelmente pode nomear, eu nomearia como o casamento verde, pois remete muito a Alicent. A Alicent foi o que brilhou muito dessa festa, chamou muita atenção nessa festa, e eu acredito que mais ainda do que o Criston Cole batendo no Joffrey, né? Porque ninguém ligou, né? Ninguém se preocupou em salvar o garoto. Então é um episódio que eu gostei muito, fiquei ansioso, preocupado, não sabia o que ia acontecer. E quando aconteceu, eu fiquei espantado. Eu gosto muito da personagem da Alicent Hightower, né? Eu tava conversando com o José e a Alicent Hightower é uma personagem que me chama muita atenção, né? As atitudes que ela tem são atitudes normalmente no mundo real, que eu não concordaria, como ficar preocupada com quem a sua amiga dormiu. Mas a construção da personagem, desde o primeiro episódio até esse episódio, que é a virada dela para o que ela vai se tornar futuramente, eu acho muito interessante e muito bom. Eu gosto muito da atriz, eu gosto muito da atriz que vai fazer a Alicent adulta, que é a Olivia Cook. Acompanho a atriz desde Bates Motel, ela é maravilhosa. Então, a Alicent Hightower tá se tornando uma personagem que eu gosto bastante, né? Esse foi o nosso quinto episódio, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que esse vídeo tenha ficado curto, como toda vez eu espero que tenha ficado curto. E eu espero que vocês curtam o vídeo, eu espero que vocês comentem o que vocês acharam do episódio, mesmo que esse vídeo tenha saído 2 semanas depois do quinto episódio ter saído na HBO Max. Comentem as suas lembranças, o que vocês sentiram assistindo a cena do Casamento Verde. Por favor, compartilhem o vídeo com os amigos que gostem de A Casa do Dragão, de Game of Thrones. Muito obrigado por terem me acompanhado até o final desse vídeo e até a próxima.